cordiais saudações, queridos ouvintes e irmãos de jornada. Me chamo Niarquios, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade de Curitiba. Hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos. Vamos começar nossa mensagem de hoje com a nossa tradicional prece. Vamos respirar bem fundo e vagarosamente expirar, nos permitir sentir o oxigênio nutrindo nosso corpo, à medida que nossos corações e mentes se serenam. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo que existe, e sejamos gratos. Gratos pela oportunidade do corpo físico, gratos pelas adversidades que se fazem presente em nossas vidas, gratos pela oportunidade do convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, gratos por toda a benevolência que recebemos, pelos que nos perdoam as falhas, gratidão por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Agora, com calma, que uma prece sincera nos traz, vamos à reflexão de hoje, cujo tema é Leis de Deus. Lei. Tem uma palavra cujo significado desde cedo nos acompanha. Na nossa infância, aprendimos que nossos pais eram a lei. O que dizer das chineladas? Na escola, nossos professores eram a lei. Na sociedade, de uma maneira geral, a palavra dos mais velhos costumava ter força de lei. Nas ruas, o senso de lei se transfigurava nas forças policiais. E com isso temos o entendimento de uma autoridade, de um conjunto de regras que, por alguma razão, de alguma forma estruturam e organizam nossas vidas. Em direito, se define lei como uma regra ou prescrição emanada de alguma autoridade soberana. Mas, diferentemente das leis humanas ou mosaicas, que estão sujeitas às alterações e foram criadas para atender necessidades dos homens e mulheres de determinado tempo e espaço, as leis divinas que foram criadas pela autoridade soberana do universo são eternas, imutáveis, justas e naturais, tal como o Criador de todos nós e de tudo. Em síntese, podemos dividir as leis em físicas, que são estudadas pela ciência e que são responsáveis por regular o movimento, transformação, características e interações da matéria bruta, e as leis morais, que dizem respeito ao ser em si, em suas relações com o Criador Supremo e com seus semelhantes. As religiões e os religiosos de todos os tempos sempre se preocuparam em cumprir o que entendia-se por lei de Deus, procurando agradá-lo, estabelecendo regras, códigos, estatutos, normas éticas, liturgias e rituais diversificados. A exemplo, a Torá, o povo judeu, código de lei deles, possui 613 leis. 365 leis proibitivas que instruem o que não se deve ser feito, uma para cada dia do ano. E outras 48 leis afirmativas, consideradas ensinamentos positivos, que guiam o povo do que deve ser feito. Uma do que não se deve fazer e outras do que deve ser fazer. Em outra mão, Allan Kardec, quando compôs o Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos superiores encarregados de nos trazer a terceira revelação da lei de Deus, a lei de caridade, que se deve entender por lei natural. Ao que os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade da criatura humana. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E ainda completam: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Essa citação está no Livro dos Espíritos, questões 614 e 617. As leis naturais são as leis de Deus, que regem todas as nossas ações. Os espíritos disseram a Kardec que
Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes à morte, sendo estas consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Essa citação nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 964. Todos nós sofremos a pena de talião a cada instante. A gente conhece a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A pena de talião é a justiça de Deus. E é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis esta pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá e tenha se feito sofrer. Questão 764 do Livro dos Espíritos. André Luiz, instrutor espiritual, na lição 82 do Livro do Espírito da Verdade, diz textualmente: Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Jesus afirmou: a cada um será dado segundo as suas obras. E o apóstolo Paulo de Tarso, doutor da lei dos judeus, esclarece em sua carta aos Gálatas, versículo 7, capítulo 6, não te iludas, Deus não se deixa zombar, pois tudo que o homem plantar, isto mesmo terá de colher. Nessas palavras, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque é a lei e os profetas. Jesus resume toda a lei conhecida pelos seus contemporâneos, assim como toda a lei divulgada pelos profetas. Nessa máxima, taxada como lei áurea e lei de ouro, responsável na condução de todos os nossos passos em direção à felicidade. Seremos o que fizermos de nossas vidas, felizes ou infelizes, de acordo com o nosso querer, a nossa vontade, a nossa decisão. Somos o tempo de esforço pessoal na construção do nosso destino. No capítulo 7, nas penas futuras do livro Céu e Inferno, Kardec reproduziu as palavras das entidades sublimadas. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação de suas tendências. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e da vontade própria. Não é incomum ouvirmos os termos lei de amor, justiça e caridade. Pois bem, desde tempos imemoriais, o ser humano fala em justiça como um meio de corrigir faltas e ações imorais, fazendo com que também seja uma lei natural. Mas, para que a humanidade, a justiça, por vezes, acaba se tornando seletiva, parcial e, às vezes, com o conceito de amor e fraternidade que caracterizava a justiça divina. Uma outra evidência de que a justiça é inata ao ser humano é que, numa situação, o senso de justiça de um indivíduo mostra um certo descontentamento entre a situação observada e o ideal imaginado pela maioria. E com isso a justiça entraria contrabalanceando entre o amor e a fraternidade, a fim de atingir o bem comum. Então, em resumo, essa lei diz respeito à verdadeira justiça, que para ser equitativa deve ser feita com amor ao próximo e com a caridade incondicional. Há uma passagem no capítulo 5 do Evangelho de João sobre um paralítico que aguardava há 38 anos a oportunidade de entrar na piscina de Bethesda, tida como uma fonte miraculosa,
porquanto um anjo descia em certo tempo agitando as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhe: Você quer ser curado? O enfermo então responde: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Assim que, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, tome seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, tomado ao leito, pôs-se a andar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: Olhe que você está curado. Não peque mais, para que não lhe suceda coisa pior. Porque naquela multidão de cegos, coxos e paralíticos, Jesus se deteve justamente naquele homem e ainda perguntou-lhe: Você quer ser curado? Foi para mostrar que o querer é fundamental em nossas vidas, e também porque naquele paralítico já se havia quitado perante a lei de Deus. Havia chegado o tempo natural da sua libertação. Jesus, então, com seu poder incomparável, manipulou os fluidos necessários para curá-lo. Expirar o erro cometido. Faltava agora repará-lo. Na obra Céu e Inferno, capítulo 7, temos arrependimento, expiação e reparação. Constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Levanta-se, tome o seu leito e ande. Essa é a ordenação divina para todos nós, paralíticos da alma. De nada adianta agradar a Deus, criando rituais, dogmas, regulamentos, se o reino de Deus está dentro de nós. Mas onde encontramos escritas as leis de Deus? Em tempo oportuno, elas foram compiladas nos 10 mandamentos. Mas podemos obter essa resposta na questão 621 da obra O Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão escritas na consciência. Os mais incautos poderiam ainda questionar que, dada a diferença da percepção de moralidade dos indivíduos, acessar essas leis poderia ser custoso e o resultado ineficiente. Mas poderemos ainda assim responder com uma lei moral muito simples: somente fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber para nós. Para encerrar a nossa mensagem de hoje, relembro a frase que resume a doutrina kardeciana: nascer, crescer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei. Uma excelente jornada a todos e até a próxima oportunidade.